Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta hoje para dar início a uma nova série de mensagens com o tema A Bíblia, o Manual do Cristão, ou Manual para o Cristão. É de suma importância o cristão compreender e entender que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, deve ser o manual para a sua vida contínua e a sua vida diária. A Bíblia ela nos ensina a como proceder, a como nos comportar. A Bíblia ela é diferente de todos os outros livros no que diz respeito à sua popularidade, à sua autoridade, à sua literatura e à sua antiguidade. Então, a Bíblia ela é diferente de qualquer outro livro na sua popularidade, literatura, antiguidade e autoridade. Mas a sua supremacia é peculiar, está no fato dela mostrar, revelar verdades referente a Deus. A Bíblia em si mesma ela é infinita, pois nenhuma mente humana jamais conseguiu compreender de forma total a sua mensagem ou os seus valores. Então a Bíblia ela é extraordinária. Ela é um tipo de livro que, se o homem pudesse, se o homem quisesse escrever, não poderia. A Bíblia não é produto da mente, da razão e da sabedoria humana. A Bíblia ela é divina. Nós precisamos ter essas verdades em nosso coração e em nossa mente, de que a Bíblia ela é um fenômeno, que só pode ser explicável de um modo. E qual é esse modo? Ela é a palavra de Deus. E nesta primeira série de mensagens, como a Bíblia Manual do Cristão, eu quero mostrar, destacar que a Bíblia ela precisa ser o manual do cristão no que diz respeito ao sentido da vida. Muitas pessoas, aliás, centenas de pessoas, milhares de pessoas, não somente agora, mas desde a antiguidade a século, têm buscado o sentido para a sua vida. E o sentido para a vida é uma pergunta que pessoas de todas as épocas, de todas as línguas, de todas as raças, têm procurado obter resposta para essa pergunta, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Não só pessoas leigas, mas também pessoas sábias, bem como pensadores e filósofos têm mergulhado nesta questão no que diz respeito ao sentido da vida. O sentido da vida é um questionamento filosófico acerca do propósito e do significado da existência humana, da existência do homem. E pensadores, pessoas de todas as épocas, pensadores de todas as épocas, filósofos de todas as épocas, têm procurado entender qual é
o sentido da vida. E há um acervo de conceito no que diz respeito ao conceito no que diz respeito ao sentido da vida. E esses conceitos no que diz respeito ao sentido da vida, ela difere de pessoa para pessoa, bem como varia durante a vida, durante o percurso da vida de cada pessoa. Mas, para o cristão, o sentido da vida que a Bíblia nos aponta como um manual para o cristão, o sentido da vida deve ser Deus. Então, o nosso sentido da vida para o cristão, e deveria também ser para aquelas pessoas que ainda não são cristãs, Deus. Então, quando nós fazemos de Deus o nosso sentido da vida, a vida passa a ter sentido, a vida passa a ter significados. Há pessoas que buscam o sentido da sua vida ou procura dar sentido à sua vida em coisas que é passageira, em coisas frívolas, em coisas que não é permanente, em coisas que não é duradouras, em coisas que não é eterna. Daí a razão dessas pessoas sempre estar procurando o sentido para a vida delas. Por quê? Porque fora de Deus não há sentido para a vida humana, para a vida do homem, para a vida da pessoa. As pessoas que buscam o sentido da sua vida a não ser em Deus, ela vai a cada dia, a cada ano se frustrar, porque o sentido para a vida que ela está procurando não se encontra longe de Deus, não se encontra fora de Deus. Daí a frustração, as pessoas estarem frustradas, e não é poucas pessoas, milhares de pessoas hoje em dia e nos séculos passados se frustraram, estão frustradas, morreram frustradas, sem esperança alguma, porque não fizeram de Deus o sentido para a sua vida. Buscaram o sentido para a sua vida nos prazeres, na sabedoria humana, na riqueza, no sexo, em coisas que não pode trazer o verdadeiro significado para a vida dela. Mas quando nós fazemos de Deus o nosso sentido da vida, a vida começa a ter significados. Pessoas como o filósofo Nietzsche, que muitas pessoas seguem para obter algum conceito de o que é o sentido da vida, se frustraram como o próprio Nietzsche. Nietzsche ele chegou a dizer que Deus estava morto. Olha que coisa terrível. Um filósofo chamado Nietzsche, ele não cria em Deus, dizia que Deus estava morto, e ele morreu sem a esperança de uma vida eterna, morreu sem achar o significado para a vida dele. Por quê? Porque ele disse que Deus estava morto. Em toda a sua vida ele buscou um sentido para a sua vida própria e não conseguiu achar o sentido da vida dele, porque ele estava buscando em coisas passageiras, em coisas terrenas. Outro filósofo, também, não só Nietzsche, mas tantos outros, eles não fizeram de Deus o sentido da vida deles. Por isso foram pessoas frustradas, sem esperança,
pessoas que não pôde, por mais que buscou o sentido para a vida delas, não conseguiu alcançar o sentido para a vida delas, porque estava buscando fora de Deus. E assim acontece com milhares de pessoas, buscando o sentido fora de Deus. E a Bíblia, como o manual do cristão, ela assevera, ela afirma, ratifica e revela que Deus é o sentido da vida humana, é o sentido para cada ser humano. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. No versículo 28 de Atos capítulo 17, diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e respiramos. Que coisa maravilhosa quando a pessoa faz de Deus o sentido da vida dela. Então, nesta primeira mensagem, como a Bíblia, o manual para o cristão, o manual do cristão, eu quero apontar o sentido da vida. O sentido da vida é Deus. Que você, que é cristão, não busque o sentido da vida em coisas passageiras. Não busque o sentido da vida na sabedoria humana, em prazeres, em riqueza, em fama, em poder, em status. Nada disso pode trazer satisfação ao coração do homem. Apenas o que pode trazer um sentido para a vida do homem, satisfação duradoura, satisfação eterna, é Deus. Faça de Deus o sentido da sua vida, busque a Deus como sentido da sua vida, confie nele. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, ele diz para Timóteo, exorta os ricos deste presente século que não sejam orgulhosos e nem ponha a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos dá, nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha que conselho maravilhoso o apóstolo Paulo dá a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, ele diz: Timóteo, exorta aos ricos deste século, que não sejam orgulhosos e nem ponham a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então é Deus quem nos proporciona tudo de maneira rica para o nosso aprazimento. Então, hoje as pessoas estão colocando a sua esperança em riqueza, estão colocando a sua esperança na sabedoria humana, estão fazendo do sentido da sua vida aquilo que é passageiro, estão colocando a esperança deles em coisas passageiras. É por isso que não encontra o significado para a sua vida. É por isso que o coração delas estão sempre vazios, desesperados, sem esperança. Então nós, como cristãos, devemos seguir o nosso manual, a Bíblia. E a Bíblia afirma, assevera que Deus é o sentido para a vida humana, é o sentido para as pessoas. Nós vivemos em uma época, em um mundo que está desesperado, que está sem esperança. Vivemos em uma época de pandemia, de doença, de mortes, onde pessoas estão partindo deste mundo, estão morrendo,
estão vivendo sem fazer de Deus o sentido para a vida delas. Mas nesta mensagem, com a Bíblia, o Manual do Cristão, eu estou destacando o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é Deus. Então, o sentido da vida constitui-se como um questionamento filosófico acerca do propósito e do significado da existência humana. E há diversos conceitos no que diz respeito ao sentido da vida de pessoas para pessoas. E isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque não estão fazendo de Deus o sentido da vida dela. Atos capítulo 17, verso 24, diz que Deus nos dá vida, respiração e tudo mais. No versículo 28 diz: nele, em Deus, nós vivemos, respiramos e nos movemos. O Salmo de número 14, verso 1 diz que apenas o louco diz em seu coração que Deus não existe. Apenas aquela pessoa que é louca, que é insensata, diz em seu coração que não há Deus. Salmo 14, verso 1. Mas nós, os cristãos, dizemos que Deus existe e fazemos dele o sentido da nossa vida. Então, que nós possamos seguir o nosso manual, a Bíblia Sagrada, e fazer de Deus o nosso sentido. O homem é um ser que busca sentido, que busca significados para a sua vida, mas ele não vai encontrar sentido para a sua vida, significado para a sua vida, satisfação plena para a sua vida, a não ser em Deus. Fora de Deus, a não ser em Deus, as pessoas não vão encontrar satisfação, significado, sentido para a sua vida. Então, os prazeres, a riqueza, a sabedoria humana, o poder, o status, não pode trazer significado para a vida do homem, sentido para a vida do homem. Que nós possamos fazer de Deus a nossa esperança, o significado de nossa vida, o sentido de nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.